É, aula gratuita 23. O erro. O tema hoje é o erro. Errar é peregrinar. Boa noite para quem está ao vivo e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo quem chegar depois também, né? E que for ver a aula pelo YouTube. Meu nome é Bernardo Santana, eu sou, entre outras coisas, pai, professor e peregrino, e eu gosto de pensar que eu ajudo as pessoas a promoverem os seus percursos de transformação e desenvolvimento pessoal, né? Como vocês sabem, essa é a aula de número 23 desse ano e a gente vai falar justamente sobre esse tema que eu acredito que é assim importantíssimo. A gente falou na aula passada de confiança, então eu acho bom a gente falar hoje de um tema que tem uma relação, né, intrínseca com esse tema da aula passada, o erro. E eu comecei dizendo uma frase que pode E ser pode ser curiosa. curiosa. Errar é peregrinar. Por quê? Existe uma palavra em latim que eu carrego comigo desde que eu comecei a estudar a etimologia das coisas que a gente vive, né? A palavra é errare. Em latim, errare significa duas coisas ao mesmo tempo. Cometer um erro e vaguear, deambular, peregrinar, caminhar sem destino fixo. Olha que interessante. Então, uma das etimologias do erro vem justamente na coisa da peregrinação, do vaguear, né? Desse tipo de conceito. Então, assim, é a mesma palavra, é o mesmo ato. Quem caminha, erra. E quem erra, caminha. E isso não é um acidente linguístico, é uma sabedoria antiga que é embutida na nossa língua. E é bem simples a gente perceber isso. Presta atenção. Quem tenta, erra. E quem tenta é porque partiu de alguma forma, né? É interessante porque eu somente percebi isso quando eu coloquei os pés na estrada e eu percebi que errar a rota, errar a etapa, errar o peso da mochila, o equipamento que eu escolhi, faz parte do caminho, tanto quanto as setas amarelas que vão indicar para a gente o rumo certo. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o erro. E não para dizer que é bonito errar, mas para dizer que errar é tão humano quanto respirar. E que a relação que a gente tem com os nossos erros diz tudo sobre quem a gente é, quem a gente está se tornando, né? E é interessante porque um dos medos mais comuns de quem quer fazer o caminho de Santiago e fica assim só no campo das ideias, que fica só no campo do sonho e não parte para dar o primeiro passo, é esse o tema dessa aula de hoje, que é o medo de errar. Na preparação, no caminho, na escolha da rota, na escolha da mochila, no quanto vai levar de dinheiro, o medo de errar aparece de todas as formas, de todo jeito. Mas será que a gente precisa mesmo desse medo de errar? Acho que se a gente parar por um momento, a gente pode descobrir o que os maiores ensinaram para a gente a respeito disso. Eu fui até atrás para poder copiar exatamente o que eles disseram. Mas assim, em junho de 2024, o Roger Federer subiu no palco de uma formatura da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, e fez um discurso que ficou muito famoso, né? Ele é considerado um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele tem 20 títulos do Grand Slam, são 1.526 jogos na carreira profissional. E o que ele escolheu dizer para os formandos foi falar justamente sobre os pontos que ele perdeu. Então, olha que coisa interessante. Então, eu vou abrir aspas para o que falou o Roger Federer. Nos 1.526 jogos que eu disputei na minha carreira, eu venci quase 80%. Agora uma pergunta: qual a porcentagem de pontos que vocês acham que eu venci nesses jogos? Isso é que é a coisa interessante. Eleonora, tá bom? Apenas 54%. Olha só que incrível. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos que mais
né, venceu e tal, ele conta para gente que ele venceu quase 80%, mas a porcentagem dos pontos foi apenas 54%. Isso é muito impressionante. Vocês acreditam nisso? O melhor tenista do mundo, ele perdeu quase metade de todos os pontos que ele disputou na vida. E aí ele acrescentou uma coisa que eu achei fantástica. Quando se perde quase um ponto em cada dois, em média, aprende-se a não se fixar em cada disputa de pontos individuais. Então as pessoas recordam os títulos, os troféus, os finais vencidos, né? Mas ninguém guarda na memória os 46% de pontos que foram perdidos. Mas foi exatamente essa relação saudável que ele tinha com o erro, né? A capacidade de jogar o ponto seguinte, entendendo o erro como parte necessária dessa aprendizagem, foi que construiu a grandeza dele. Tem um outro que também ficou super famoso com isso, o Michael Jordan. Ele disse algo semelhante no comercial da Nike de 1997. Até procurei na internet, porque eu lembrava desse comercial. Eu abro aspas novamente. Falhei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes fui escolhido para o arremesso decisivo e falhei. Falhei vezes e vezes sem conta na minha vida. E aí ele termina com a frase que é brilhante. E é por isso que tenho sucesso. Olha que incrível isso. Eu acho isso incrível. Foram 9.000 arremessos falhados, o maior jogador de basquete de todos os tempos, e o público só viu 6 campeonatos. E o Jordan, ele viveu com os 9.000 erros, e foi através desses 9.000 erros que ele chegou lá. Quer dizer o seguinte, só acerta quem erra. Eu tento falar isso para Maria, minha filha mais nova, o tempo inteiro. Para Beatriz eu não consigo, mas ainda vou conseguir. Só chega a Santiago quem decide andar e errar se for preciso. A verdade é essa. E aí o que a filosofia vai dizer para a gente? O Aristóteles ele chamava de froneses, eu não sei a pronúncia, né? Mas assim, eu estou brasileirando aqui, froneses, com PH, essa sabedoria prática, aquela que não se aprende nos livros, mas na vida vivida, né? No confronto com as situações reais, com os imprevistos da vida, com as surpresas. E o Aristóteles dizia o seguinte, que essa sabedoria prática, ela só se adquire de uma forma, errando e corrigindo. E não tem atalho para isso. Essa fronesis, ela nasce exatamente no intervalo entre o erro e a correção. Então, quantas pessoas são talhadas, né, forjadas nesse embate natural com a vida, com os erros e com os acertos? Né? Porque nem todo mundo tem um curso, tem uma pós, tem um mestrado, tem uma especialização. Né? A gente precisa lembrar que conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Então, eu, particularmente, eu acho que sabedoria, sobretudo, ele precisa de alguma experimentação, em algum nível, para assim, se sedimentar. Quantas pessoas a gente encontra que são ótimas na teoria, mas muito fracas na prática? Ou o contrário também acontece, né? Então, o erro é uma escola poderosíssima. No Oriente, o Zen budismo tem um conceito. Eu vou pedir para o Paulo colocar no mudo, porque eu estou escutando aqui, tá dificultando para eu. Obrigado, Paulo. No Oriente, o Zen budismo tem um conceito que eu adoro, que é o Shoshin, que significa a mente de principiante. Então, essa é a mente de quem ainda não sabe, quem ainda pode errar, quem ainda pode aprender. E é interessante, porque os mestres Zen, eles costumam dizer o seguinte, que o perigo não é ser principiante, é deixar de ser principiante. Então, quando a gente acha que já sabe tudo, a gente acaba fechando a porta para o aprendizado. O erro é como se fosse essa porta que nos mantém abertos para continuar aprendendo, né? Semana passada, inclusive, eu vi uma entrevista da Tamara Klink, que é também navegadora e filha do Amir Klink, vocês sabem quem que é, e ela disse no Provoca, né, com o Taz, não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista, que o maior erro dela no Polo Norte foi quando ela passou 8 meses lá, né?
O maior erro foi o seguinte: quando ela achou que já sabia tudo. E aí aconteceu uma coisa que quase tirou a vida dela, mas foi assim, por muito pouco. Ela mediu o gelo, tem uma espécie de um bastão com uma faca na ponta, ela mediu o gelo e achou que estava tudo ok. E aí, quando ela foi caminhar por cima para chegar numa parte de terra, assim, o gelo ruiu sobre os pés dela e ela caiu dentro d'água. Imagina. E aí, como a sorte favorece o preparado, ela procurou, assim, muito rapidamente, assim, onde havia um gelo mais podre, para que ela pudesse ter uma tração e não escorregar a mão que estava tentando tirar ela da água, né? E foi assim que ela conseguiu sair, com muito sacrifício, centímetro a centímetro, até que ela conseguiu tirar o dorso. Depois, na hora que ela falou que conseguiu colocar um joelho depois do outro, ela falou assim: bom, vou conseguir sair viva dessa, porque até ela colocar os dois joelhos no gelo, ela achou que ela ia morrer, porque as pessoas, acontece muito, a pessoa morre caindo no gelo, né? Quem faz um tipo de coisa dessa. Então foi um erro que quase custou a vida dela, que foi justamente quando ela achou que não, que já sabia tudo. Então essa janela do aprendizado, ela tem que sempre ficar aberta, segundo os mestres Zen, né? E voltando ao Oriente, o bambu, aquela planta que o taoísmo usa como símbolo de sabedoria há séculos, né? Ensina a mesma coisa para a gente e de uma outra forma. O bambu, ele dobra com o vento, ele não resiste, portanto, ele não quebra. Então, não se mantém rígido tentando provar que é forte, ele dobra. E quando o vento passa, ele volta para o lugar dele. Então, a resiliência ela não é a ausência da dobra, é a capacidade de voltar depois de ter dobrado. E eu quero ilustrar isso com uma história que é muito pessoal, de uma peregrinação minha. Sugegasa, que é aquele chapéu de camponês japonês que vocês já viram, né? E as 11 topadas que eu dei. Em 2019, eu fui peregrinar na ilha de Shikoku, vocês que estão aqui no ao vivo todos sabem disso, lá pelo Japão, né? Pela quarta maior ilha do Japão, e eu caminhei 1.200 quilômetros pelos 88 templos do budismo Shingon, que significa literalmente a palavra verdadeira, uma coisa assim. Então, era uma peregrinação que eu fui convidado a fazer e que me ensinou coisas que o caminho de Santiago e o caminho de Fátima a Santiago, e mesmo o caminho do Vaticano a Santiago, com todos os seus pouco mais de 2.500 quilômetros, ainda não tinha me ensinado. E tem a ver com isso. Logo no início, né, no templo número um, eu comprei um sugegasa, esse chapéu que parece uma ponta de um lápis, assim, essa coisa, né? Esse chapéu tradicional de palha de bambu que os peregrinos usam no caminho de Chicoco. Eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas eu sempre posto foto minha com ele no Instagram, então é fácil de encontrar lá. Pois bem, é largo, ele é cônico, ele é leve, né? E ele até cobrir os ombros quando chove, ele cobre. Então, quando eu coloquei pela primeira vez na cabeça, eu pensei logo, puxa, isso é tão emblemático, né? Isso é tão significante dessa ilha aqui. Então, eu quero levar isso de volta. Eu quero que esse chapéu se torne uma espécie de ícone para mim dessa peregrinação e tal. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Só que havia um problema. Eu tenho 1,87 m. Então, com o chapéu, eu passava de 2,10 m, se bobear. E as portas das casas tradicionais japonesas, acho que chama machiya, essas casas de madeira que existem há séculos, elas não são feitas para pessoas com a minha altura, né? Muitas não passam de 1,80 m. Então, a primeira vez que eu bati com o chapéu numa dessas portas, teve assim um som seco, alto, que amplificado dentro da cabeça aqui, né? Foi perturbador. E ele fica amplificado aqui dentro do chapéu. Então eu fiquei convicto que eu tinha partido o chapéu na primeira vez que eu dei uma topada. Aí eu tirei o chapéu, examinei bem examinado, e aí ele estava intacto. Eu falei, nossa, que sorte que eu dei. Eu suspirei aliviado. Aí eu voltei a colocar o chapéu e segui. Pois bem, segunda porta que eu vou passar com esse chapéu, outro dia, pá, de novo, né? Mesmo susto, mesmo exame e depois o mesmo alívio. Aí, terceira, quarta, quinta.
Gente, vocês acreditam? Na 11ª vez, eu contei, juro por Deus, na 11ª vez que eu bati esse chapéu, a minha ficha caiu, né? Eu parei, olhei para o Sugigasa nas mãos, e aí que eu percebi, eu falei, caramba, é claro, isso não quebra, porque é de bambu. E o bambu, ele é resiliente, ele dobra, ele absorve o impacto, né? E ele regressa à forma original. Então, eu tive que me enganar 11 vezes, errar 11 vezes, né? Seguidas, para finalmente aprender uma lição que estava bem ali, codificada no próprio material desse chapéu, desde o primeiro dia. Então, eu precisei do erro para aprender. Eu precisei de repetir esse erro 11 vezes, né, para que a lição fosse incorporada, né? Isso é que eu acho que é diferente de entender. Isso é compreender, incorporar, né? E aí eu queria passar por um outro aspecto que eu também acho legal aqui na hora de a gente falar do erro. O jazz e a nota errada. Miles Davis, um dos maiores músicos do século XX, ele disse uma das frases que para mim assim são das mais sábias que eu já ouvi sobre criatividade e o erro. Ele falou o seguinte: quando você erra uma nota, a nota seguinte determina se foi um erro ou não. Puta, eu acho isso genial, genial. Vou repetir. Quando você erra uma nota, a nota seguinte determina se foi um erro ou não. Cara, é claro que ele estava falando do jazz, mas isso serve para a vida igual uma luva na mão da gente. É ou não é? É interessante, porque o jazz, ele não elimina o erro, ele incorpora o erro, ele transforma o erro. Então, uma nota fora do lugar, num contexto certo, pode se tornar a nota mais bonita da peça. Olha que interessante. E o músico de jazz, ele não para se lamentar, ele não refaz a música desde o início, ele não abandona o palco, ele não pisa nas calças, chora, né? Ele joga a próxima nota. E a próxima nota recontextualiza tudo que veio antes. Olha que sabedoria, né? Que o jazz traz para a gente. Então é assim na música e eu acho que é assim na vida também. Se a gente vai se lembrar do estoicismo que a gente falou, eu dei até o exemplo do Fernandão, pai da Ana, né? Que ele me ensinou, é aquele negócio. A vida não é o que me acontece, mas o que eu faço com aquilo que me acontece. Eu acho que tem tudo a ver com isso. O erro não é o problema, né? O que fazemos com ele, ou com o que a gente chama de erro, é que vai definir quem a gente é, o que somos, né? O que eu faço com erro é que vai definir a minha vida e me definir, em última instância, né? Então, eu quero um outro tópico aqui que eu acho que é interessante. Errar com os dados que a gente tem. Eu acho que há uma distinção que me parece fundamental e que eu quero deixar muito clara aqui. Errar com os dados que a gente tem não é a mesma coisa que persistir no erro consciente. Quando a gente erra, quando a gente escolhe mal uma etapa, por exemplo, quando a gente carrega um peso a mais, quando a gente toma um caminho que nos leva para trás, a maioria das vezes a gente faz isso com as informações que a gente tem naquele momento. Vocês já pararam para pensar nisso? É com aquela experiência, com aquela maturidade, com aquela visão de mundo. E é por isso que eu sempre bato numa tecla da preparação integral para o Caminho de Santiago. É por isso que eu acho que o método das 4 estações do peregrino, ele vale enormemente por causa disso. Porque depende muito do preparo que a gente tem. É aquele negócio, a sorte favorece o preparado. Se a Tamara Klink não tivesse, voltando nela, né? Se ela não tivesse preparado o suficiente para saber que existem tipos de gelo diferentes, na hora que ela caiu em pânico na água, ela não saberia qual gelo procurar para poder dar tração para sair daquela água. Ela ia ficar se debatendo, né? Aí a sorte favorece o preparado, né? Então, eu acho que é o seguinte: quando a gente tem outros dados, outra informação, outra preparação, uma perspectiva diferente, tudo se transforma na nossa vida. E eu acho que isso vale para o caminho e para a nossa vida.
uma conversa que não tivemos ainda, um quilômetro que a gente ainda não caminhou. E o que antes pareceu um erro, de repente pode se revelar de um outro ângulo, pode ser vista como uma nova decisão possível naquele momento. Depende do tanto que a gente caminhou, do tanto que a gente experimentou da nossa vida, do tanto que a gente já viveu, do tanto que a gente errou. Então, eu acho que isso é uma coisa prática e que continua a ser difícil, né? Mas eu acho que a gente não precisa, ou não é bom, a gente ficar se martirizando com os erros do passado. Se martirizar com o que a gente já não pode mudar, eu acho que não é responsabilidade, é uma espécie de tortura, né? E a tortura nunca ensinou nada a ninguém, eu acho. O que nos pertence não é o erro que a gente já cometeu, o que nos pertence é a próxima nota, né? É o que a gente faz a seguir do que a gente lê como um erro, né? E a resiliência não é não cair. Há uma tendência muito humana, eu acho, de associar resiliência à ausência de queda. O resiliente seria aquele que não tropeça, que não vacila, que segue em frente sem abalar, por exemplo, né? Mas essa ideia é uma mentira bem intencionada, talvez. O bambu do meu sugegase, desse meu chapéu, ele não é resiliente porque nunca dobra. Ele é resiliente justamente porque ele dobra e volta, né? A resiliência não está na rigidez, está na capacidade de absorver o impacto e retomar a forma original. O Federer, por exemplo, ele não era grande porque nunca perdia pontos. O Michael Jordan, ele não era o maior porque nunca falhava nos arremessos, né? O Peregrino, ele não chega a Santiago porque nunca erra o caminho. Ele chega apesar de errar, né? Chega errando no sentido mais antigo e mais verdadeiro da palavra, que vem do deambular, do vaguear, do errar, né? Essa coisa toda. E quando a gente chega no final das contas, o que a gente lembra não são os erros, o que a gente lembra é o que a gente aprendeu com cada um desses erros, com cada um dessas coisas que a gente leu como desafios, né? A gente pode também chamar os erros muitas vezes de desafios, né? Então, o passo seguinte, eu acho que é sempre possível. Tem uma frase que me acompanha desde que eu ouvi um velho irlandês dizer numa estrada espanhola para mim, que eu coloquei lá no meu livro Eu Caminho. Para ser o melhor, você só precisa fazer o melhor que puder hoje. Eu acho isso ótimo. Ele falou para mim, Bernardo, para ser o melhor, você só precisa fazer o melhor que puder hoje. Não ontem, não amanhã, hoje. Então, o erro de ontem não define o passo de hoje. O que define o passo de hoje é a decisão de dar, com tudo que a gente é agora, com tudo que a gente aprendeu até aqui, incluindo o que a gente aprendeu quando a gente errou no passado, certo? Então é o seguinte: errar rota, escolher mal uma etapa ou carregar peso demais não significa fracasso. Significa que a gente está caminhando. E só caminha quem se expõe a esse erro. Só se aprende, né? Só aprende quem aceita que não sabe tudo. Quem chega é quem teve a coragem de dar o próximo passo, mesmo depois de ter errado, ou ter caído, enfim, de ter tropeçado. Isso é bom da gente lembrar. O Sugegás ele está aqui em casa, em cima de uma prateleira, e ele foi dobrado 11 vezes até que eu incorporasse o meu erro e a minha capacidade de me pensar resiliente. E ele está intacto. Isso é o mais legal. E eu quero aproveitar aqui, peço licença para fazer um parênteses, para dizer o seguinte: se você que está no YouTube, por exemplo, ainda tem medo de errar, e o seu caminho está no campo das ideias ou dos sonhos, saiba que o planejamento, seu caminho começa antes, tem o que você precisa, com planejamento financeiro, checklist de equipamentos, preparação mental, espiritual, logística, tudo validado e em um só lugar. Então, em vez de ficar acumulando informações que às vezes são contraditórias e sem validação,
dispersas em 1.000 lugares diferentes na internet, você saiba que esse é um investimento que representa muito pouco numa viagem que é transformadora e muito importante, e sim vai fazer toda a diferença na sua jornada. Isso, os feedbacks são muito bons, graças a Deus. E tudo assim, com a segurança e organização que você precisa. Seu caminho começa antes, o link eu vou deixar abaixo aqui na descrição no YouTube e no meu perfil do Instagram também. Você acessa e a gente vai começar a caminhar junto. Eu acho que esses tópicos a respeito dos erros, era isso que eu queria dar o toque hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo que está ao vivo aqui. Abro o microfone para quem quiser nos brindar com comentário aí e bom caminho para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Eu espero que a gente erre muito, porque significa que nós estamos caminhando, né? É isso. O B, errar, como você colocou, não é negativo, né? Você só sabe que errou porque você tentou. Se você não É, tivesse tentado, você não saberia. é, Ou você acerta, ou você erra. é, E a partir do momento que você tentou, é que vem, né, a resposta. é. Eu acho que isso é muito saturnino, sabe? É Olha aí. Saturno falando assim: você aprendeu mesmo? Você fala, aprendi. Mesmo. Estou com a lição na ponta da língua. Então É. vamos ver se você aprendeu mesmo. É muito Entendeu? interessante, eu acho, ter acontecido aquele episódio que eu relatei hoje no Instagram, que vocês viram, com a Maria e tal, essa coisa toda, justamente hoje na aula que eu ia falar de erro, né? Eu acho isso de uma Sincronicidade, né? sincronicidade maravilhosa, né? E assim, que eu fiquei refletindo isso há muito tempo, né, e tal. E não que eu não reflita sempre sobre isso, mas eu acho isso E o, muito bom, né? e o Eu tanto inclusive, que. deixei de fora um pedaço que eu pensei de falar da aula, que, assim, a perspectiva do erro sob a ótica do pai que vê o filho pequeno aprendendo, aí a gente pode falar mais sobre isso, né? Porque é de uma beleza. Aí o erro se torna belo, né? Você aplaude o erro, né? É uma pena que a gente crescendo, a gente perde a oportunidade, ou a capacidade, melhor dizendo, de aplaudir o erro, né? Porque é tão Uhum. bonito aplaudir o erro de um filho que ao errar, você percebe que está aprendendo, né? É tão bonito, né? A gente comenta muito sobre isso, né, Lenora, também. É isso aí, B. E tem um sobrinho do Fernando que uma vez ele falou comigo, ele é afilhado do Fernando, Aham. e ele fala assim: errar não é errado. Eu acho isso assim, isso ficou para mim Sensacional! como um mantra, Sensacional. sabe? Errar não é errado. Nossa, eu vou Eu usar isso achei demais. isso, eu achei isso muito Maravilhoso. bacana, sabe? Isso me trouxe assim uma abertura mesmo Uma paz, para reflexão libertação, né? sobre os Tipo, erros, sobre os erros, né? Eu achei muito legal, porque a gente acaba se punindo muito, né? Numa autoexigência é, enfim, de dar conta de tudo, e achei isso muito bom. E tem a ver com isso que você trouxe, de alguma forma eu te ouvi falando isso, né? Errar não é errado, é, é é. muito bom. Bom, Gratidão, B, pela aula. eu que agradeço, bom demais. Agradeço também. O Paulo ainda está caminhando lá para encontrar com o grupo lá, Paulo? Não, eu já fiz a minha apresentação lá, estou de volta. Ah, Mas tá. eu, Você eu pôs aí para errei aqui na escutar escolha enquanto do estava caminho de volta voltando. para casa. Eu errei a escolha do caminho para casa, mas eu errei por um lado foi bom que eu escutei tranquilo. Ah, que ótimo. Você ia para casa, passou pelo Lago Norte para fazer um balão maior, né? Caminhos, né, possíveis para voltar para casa. É, Aí eu escolhi o pior caminho, parece. Mas agora está clareando aqui. O trânsito está melhorando. bom demais.
Beleza. Essa possibilidade que o celular dá para a gente é muito boa, né? Graças a Deus, isso é muito interessante. Isso às vezes salva a gente mesmo. É isso. Fala para o Paulo, errar não é errado, É, exato, exato. Você não errou o caminho, não. Você foi viu, aprender Paulo? um pouquinho, tá vendo, Paulo? É isso, é isso. E esse é o conceito, é o outro conceito da palavra. Não sei se a Eleonora pegou no comecinho, mas na etimologia da palavra tem o errar, também se conecta ao deambular, ao vaguear, ao peregrinar, também significa errar. Então, essa coisa. Por isso que você fala o errante, né? Aquele que. O O errante, errante, entendi, né? entendi. O É que interessante peregrina, o isso. que É, caminha. Que exato. legal! É, Não peguei esse pedaço, não, eu entrei um exato. pouquinho Eu vi que você atrasada. entrou um pouquinho atrás, por isso que eu lembrei, porque eu É, comecei é, falando isso. Aí eu falei assim: tem que falar isso, legal, porque isso é muito interessante, né? legal, Isso legal, é muito outra coisa bom. que nos acalma a respeito do erro, né? Aham, aham, aham. E eu Muito falo, bom. falo esse acalma assim com muita propriedade, porque eu também sou muito chato, perfeccionista, assim, bobo, né? E aí eu fico com muita dificuldade. Nós aqui em casa somos muito assim, né? A Aninha também, eu acho que aproveitando que ela já foi dormir, que ela não vai me bater agora. E ela não sei se ela vai conseguir ver a gravação. Ela também é muito exigente com ela. Então, assim, como se não pudesse errar, como se errar fosse errado, como você disse, né? E tem isso, né? É muito bom a gente estar aberto para isso, né? É, porque se você não tenta, você está parado, né? Está parado Exato. no tempo, está parado no caminho, está parado em alguma coisa. Você É, está, como diz o pessoal do interior, né? Você está brincando de estalta. de Stalta. É isso mesmo. Ah, então eu acho que a gente está aqui nessa vida, nesse mundo, é para tentar mesmo. É, Se, se, se errou, se acertou, acho que não é o resultado final que importa, é o fato de você ter se lançado no caminho, né? é isso. Ter arriscado a sorte, ter falado, eu vou tentar, eu vou fazer, né? Eu quero mudar, eu quero me descobrir, eu quero descobrir o mundo. Então, você está ali, né, no meio do caminho, tentando fazer o seu melhor, mas não é por causa do resultado, é por causa da experiência mesmo, né? É isso aí. É o foco na experiência, né? Em vez do foco na meta, né? É isso. Exatamente. Semana que vem, quarta-feira, é meu aniversário, né? E então eu não vou encontrar com vocês aqui. E aí depois a gente vai para o Brasil e tal. Então vamos ver como é que vai ser, que dia que a gente vai ter oportunidade de encontrar de novo. Talvez a gente tenha que dar uma pausinha aí de mais de uma É dia semana. 1º, o seu aniversário é dia 1º, é dia É 30, não? primeiro. Não, primeiro, Ah, primeiro. eu sempre acho que é dia 30. Não, primeiro, primeiro. Primeiro de Ok. julho, Não, curta suas férias, com é, certeza. viu? E aí E eu depois, quando a aguardo gente. você. O meu Foi que dia, Paulo? foi dia 15 agora. Ô, Ah, maravilha. Você é geminiano. parabéns. É, Geminiano, né? é isso aí. Parabéns para Eu sei porque você. meu pai é do dia 17, Obrigado. então Ah, sim. também é geminiano, pertinho de você aí. Parabéns, cara. Maravilha. É, Isso aí, obrigado. parabéns, Parabéns. parabéns. Celebremos a vida aí em todas as suas manifestações. É isso. Parabéns. Sempre, sempre celebrando. 38 não é qualquer dia que a gente faz, não. Tá de parabéns. Ah, já tô rodado. Nós E você devemos chega quando no Brasil, B? dia 3 com a graça de Deus. Amém. Dia 3 a gente chega, com a Eu graça te de espero, eu Deus. te espero aqui dia 6 de agosto, então, hein? Dia 6 de agosto nós temos ou um café ou um chopp marcado aí. A gente tem que ver ainda o que nós vamos escolher.
viu? sim, Em Brasília. sim. Mas antes disso, eu encontro Certo. dia 3 eu já Como? encontro com a Lenora e depois eu encontro com a Deise, não sei que dia. Nós temos que marcar ainda, né? Quem sabe a gente não encontra com o Ok. Alexandre, né? Vamos ver, Pô, tem quem muito sabe. tempo que não. Deise mora onde, Deise? No Prado. No Ah, em Prado, Belo Horizonte? É, sim. Ah, que bom, que bom. é, Vamos É. marcar. Não sabia que estava tão perto, Tô ué. pertinho, É, pertinho pertinho. de. pertinho. Ih, a gente já fez Porque cada você. almoço maravilhoso. André, Oi. Oi? eu morei em Belo Horizonte, eu morei em Belo Horizonte na Barro Preto, na Augusto de Lima, ali em frente à igreja de São Sebastião, Seja demais. Aham. e isso em 1980. 1980, aí eu arrumei um namorado, tinha uma namorada que morava no Prado, eu ia a pé, É isso mesmo. lá do Augusto de Lima, lá no Prado, Aí, tá vendo? passando pelo TI ali e tudo. Exato, exato, é. É isso Eu mesmo. faço ídolo lá. Que Que legal. bom. Uai, É. você tava novo para arrumar namorada, Paulo. Nos anos 80, você tá doido? Não, não, eu já tinha 18 anos. Olha só, Eu fiz rapaz. 64, Bernardo. Uai, que isso? Eu não 64. imaginava, não. Eu achei que você era da minha É, idade. sim. Você é tipo 10 anos Não, mais eu velho sou que eu. rodado, rapaz. É. Não, mas então você É, tá. ali em 63, né? Então sua mulher tá tratando bem de você demais. Você tá doida. Tá zerado na caixa. A vida zerada na caixa. É, Não não, podemos falar isso com Deus ela, foi não. bom Não, comigo. não podemos falar isso com ela, não. Senão ela vai cantar de gala aí. Ela, Top, né? ela tentou entrar na aula, mas não conseguiu. Não sei o que ela arrumou, não. Ah, não, não tem problema não. Depois ela vê. Pessoal, muito obrigado. Tá certo. Vai acabar a gravação agora aqui. Muito obrigado.